Fala, nação! Saudações rubro-negra. Nação, eu trouxe um trecho aqui, né, do Marcos Braz falando sobre a proposta do Fenerbahçe. Então, o Marcos Braz disse se essa proposta é verdade ou é mentira, entendeu? Esse podcast que o Marcos Braz foi, né, está sendo feito hoje e o apresentador é o Thiago Asmar, né, aquele jornalista da Globo e do canal Pilhado. Então, o Marcos Braz abriu tudo sobre essa proposta do Fenerbahçe de 33 milhões de euros pelo Gabigol, né, a pedido de JJ, né, Jorge Jesus. Então acompanhe com a gente aqui. Queria pedir que você deixasse o like no vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. E outra coisa, queria dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte. Beleza? Então vou deixar o link do canal da Jovem Pan Esporte aqui na descrição, né? Vamos embora com o vídeo aí, nação, pra gente acompanhar. Vambora aí. Falei com ele várias vezes enquanto ele tá lá no... Tá com os turcos lá. Você fala com ele hoje? De vez em quando falo. E é verdade que ele tá querendo levar o Gabigol? Mas levar o Gabigol como? Isso é piada. Isso é piada. A multa do Gabigol é 35 milhões de euros, 33 milhões de euros, a parte do Flamengo à vista. Entendeu? A maneira dele levar o Gabigol hoje é essa. Essa aí não é a maneira que os turcos podem fazer. É a maneira que qualquer clube no mundo pode fazer. Se o Fenerbahçe botar 33 milhões de euros, sim, ele leva. Sim, porque é contratual. Mas eu tenho certeza que o Gabriel não irá para lá. Então não adianta, porque mesmo quando você exerce a multa rescisória, você tem que ter um contrato com o clube. Não adianta exercer e não ter. Isso é piada, rapaz. Isso é piada. Saiu na mídia turca, você viu, né? Mas vamos falar de coisa séria. Eu tô querendo falar de coisa séria. Mas eu vou perguntar. Eu vou sempre perguntar. Você me conhece, pô? Sim, mas só aí na mídia turca que o Gabigol interessa ao Fenerbahçe. Que o Fenerbahçe pode pagar 33 milhões de euros no cara. Então, eu tenho que perguntar. Tá bom, vai pagar 33 lá pro Flamengo lá. E como é que vai levar ele? Eu quero ver ele indo pra lá. Você acha que o Gabigol prefere muito mais ficar no Flamengo? Prefere em qualquer lugar, menos lá, pô. Entendeu? Não menos lá. Ele teria outras opções. Sei lá, o Gabigol acho que é um jogador hoje. Não tenho certeza, de Europa. Eu acho que o sonho do Gabriel poderia ser jogar uma Premier League. Entendeu? Poderia ser, não. Você conhece o Gabigol, então é jogar uma Premier League. Não. Os sonhos e os teus desejos na vida, eles mudam. Mudam com o passar do tempo, mudam ou por uma determinada situação. Então eu acho que o Gabriel sair do Flamengo, isso aí é uma intuição minha. Eu acho que se ele sair do Flamengo, ele vai para a Europa. Não vai, não que a Turquia não seja, mas quando eu falo Europa, seria ali grandes ligas. Nas duas maiores ligas ali, que eu acho que ele estaria mais à vontade, entendeu? Braz, teve essa notícia do Gabigol e o Pedro tá na seleção brasileira. O Pedro tá num momento mágico. O Pedro pode ir pra Copa do Mundo. Dá medo. A mãe dele não tá triste agora, não. Não tá Isso triste eu tenho que perguntar pros jornalistas, pra um monte de cara que falou um monte de besteira. Assim, o Pedro é um cara sensacional. É um cara sério mesmo, é um cara que não reclama de nada. É um cara primeiro a treinar, primeiro a chegar, último a ir embora. Tá passando um momento mágico. Agora, não é nenhuma novidade pra gente esse momento técnico, tático do Pedro. Tanto que não é que a gente teve o peito, que tem que ter peito também, de ir lá e contratar ele por 12 milhões de euros. E a gente ouviu um monte de coisa. É muito caro, tem outra opção, compra 2 de 6, você ajusta o time. A gente sempre acreditou nesse jogador. A gente sempre acreditou quando ele não estava nem aonde a gente comprou ele. Quando ele estava no Fluminense, a gente já queria contratar ele. A gente sabia que o Fluminense não venderia para o Flamengo. Tem os motivos dele, eu respeito isso. Quando foi pro Fiorentina, passou ali 6 meses, a gente foi e entrou a gente conseguiu trazer ele. Então,
A gente... o Pedro não é amor de primeira vista, não. O Pedro, quando ele estava no Fluminense, quando ele saiu, a gente sempre quis contratar ele. Graças a Deus, ele está muito bem. E eu falei isso antes dele ser convocado. Com o aumento do número de jogadores de convocação, que aumentaram 23 para 26. 23 para 26. São 3 jogadores a mais. Com uma característica dele de mudança tática dentro de um jogo, ou mudança tática para um jogo, eu acho que ele estará dentro da Copa do Mundo. Acho de fato. Tomara que esteja. Quando a gente contrata um jogador, Thiago, a gente sempre torce para ele ser convocado. Quando a gente contrata um jogador... Até porque valoriza, né, Braz? Sim, não é só pela valorização, não, cara. Pelo cara mesmo. Pelo cara, pela parte humana também. Vou te dar um exemplo. Quando a gente contratou a Arrascaeta, o Isla, vou falar do Isla. Ele estava na seleção chilena. Depois ele foi convocado de novo. Então a gente torce sempre, o dirigente sempre torce para o jogador. E o único lugar no mundo que dirigente fecha a cara quando o jogador é convocado é no Brasil. Todo lugar do mundo... Porque o nosso calendário é errado. Porque lá isso. para, aqui não, né? É isso. Isso que eu ia falar. Todo lugar do mundo, o dirigente torce para que, por exemplo, ele contrate um jogador que nunca foi contratado e passe a ser contratado. Passe a ser convocado. Beleza. Você contrata um jogador que já está sendo convocado, que é sempre convocado. Tu contrata ele, torce para ele continuar nesse caminho. Aqui, você fica rezando para não ter um jogo forte naquele dia. Para isso aí. Você como dirigente e também o Rodolfo Landim como presidente, você ficou puto com aquela insistência do Palmeiras no Pedro? Não, porque eu canso de fazer isso aí. É normal, é do mercado. Eu acho que é do processo. Eu não fico puto, não fico... Não é nenhum assinte. Vai falar que eu gosto, que eu gostei, é uma coisa. Achar que não é um assinte. Eles têm o direito de fazer, vocês têm o direito de negar. Sim. É isso. Braz, Dorival Júnior, né? Porque o Dorival chega no Flamengo, faz um excelente trabalho. Pra mim estava sendo impecável até poupar em jogos do Brasileiro que eu não concordei, mas faz um trabalho excelente. E ainda não tem a renovação, né? Primeiro, o Flamengo espera já tocar ou tem aquele negócio, não, vamos esperar a decisão de título, porque você mesmo falou, o Flamengo é uma pressão gigante. Se chegar e não ganhar, a torcida vai cobrar do mesmo jeito do que se não tivesse chegado. Vai ter uma renovação, já se caminha para isso. E outra, se fala que o nome dele está na lista da seleção brasileira. Suponha, Dorival vai para uma seleção, já tem um nome? Vocês têm esse planejamento antecipado, não precisa me falar nome, ou não? Vocês esperam saber se isso vai se concretizar ou não? Não, essa segunda Possibilidade de seleção. Essa segunda colocação aí, ela é totalmente desconexa, não a pergunta da primeira. A primeira é o seguinte, o que eu posso falar é que o Flamengo quer continuar com o Dorival e tenho certeza absoluta que o Dorival quer continuar no Flamengo. O Flamengo quer continuar independente de ser campeão ou não? O Flamengo quer continuar com o Dorival e o Dorival quer continuar no Flamengo. Na hora certa a gente vai sentar, vai se ajustar e eu tenho certeza absoluta que vai acontecer o melhor caminho para o Flamengo nesse processo. Independente das finais. O Flamengo quer... o Flamengo quer o Dorival... Tu é preparado pra estar aí, mas eu sou preparado pra estar aqui. Bom, é aí que o papo fica bom. Eu vou tentar daqui, você vai tentar daí. Você é um grande jornalista, você é preparado pra estar aí, eu sou preparado pra estar aqui. O que eu falo é que o Dorival quer continuar no Flamengo, o Flamengo quer continuar com o Dorival. Na hora certa, a gente vai se ajustar e vai ter o melhor caminho possível para os dois. Eu estou com muita legitimidade para falar isso aí por uma coisa.
O Dorival, na carreira, nunca quebrou um contrato. Ele jamais quebrou um contrato em que ele estava em vigência de um time. Vinha árabe aqui e botava um caminhão de dinheiro para ele. Ele continuava no clube até o final do contrato. Vinha outros clubes maiores, da onde ele estava, ele contava lá. O Flamengo foi lá e conseguiu fazer com que ele, a primeira vez, quebrasse um contrato em vigência dele. A gente deve ter alguma habilidade, porque dinheiro os árabes também têm. Então eu tenho uma relação boa com ele também. E é isso. Eu não tenho... A gente, na hora certa, vai tratar dessa renovação aí, vai ficar tudo tranquilo. Agora, sem correr da sua colocação ou da sua pergunta do segundo momento. Possibilidade de seleção brasileira. Porra, a gente contrata ele. A gente renova com o Dorival. E 2 meses depois, ele vai para a seleção, ou a seleção o convoca ou o contrata. Primeiro, tem uma coisa aí. É que a gente estava certo na renovação. Se ele foi para a seleção brasileira na sequência, é que a gente estava certo da nossa decisão de renovar, de querer o treinador. Aliás, tu bateu bem quando a gente contratou. Bateu, mas eu assumo. Bateu bem. Eu não corro de nada, irmão. Eu não corro. Essa diretoria é uma piada. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É que agora eu tô falando rindo, aí quebra tudo. Não quebra nada, mas comigo você sabe que pode falar. Enfim. Eu não corro. Eu falei. E outra coisa. Dorival. Pra mim, quem falar que o Dorival era o nome ideal, tinha que ter falado na época. Você é um que pode falar na minha cara. Porque você contratou. É isso, beleza. Agora, fica um bando de gente também falando, Pilhado falou isso. Quem falou no nome do Dorival? Ninguém. Ninguém meteu a cara. Na mídia, ninguém. Ninguém falou, o Dorival é o nome ideal. Não, Se falou do Vojvoda, se falou do Jorge Jesus, se falou do Leonardo Jardim. Mas quando? Na do Jorge? Quando caiu. Esquece. Sim, quando caiu o Paulo Souza. Só tinha um nome. Só teve um nome nesse processo. Jorge Jesus. E um que queriam botar, que eu não vou falar quem é. Que estavam arrumando uma maneira de querer ajustar. Era o Dorival. Agora, era o Dorival. Mas então, o que eu digo na imprensa, a torcida, ninguém falava, o Dorival é o nome ideal. O Dorival tava no Ceará. Pô, eu acho que você tem mérito. Como eu acho também que errou muito no Paulo Souza. Sim, é isso. Sim, mas pelo menos você tá falando isso. É isso. Eu só apanho do Brasil do Paulo Souza e não tenho crédito do Jorge Jesus, nem dos outros, nem de nada. Mas eu falo do Dorival hoje que ele tá voando. Eu não tenho esse orgulho de ficar criticando até a morte que eu critiquei quando veio. Lógico, nem tem Agora, é porque eu via, o Dorival só conquistou uma Copa do Brasil em tantos anos de carreira. Eu falava, será que é o cara para assumir o Flamengo com cobrança de título? Um dos motivos em que a gente conseguiu êxito na quebra desse contrato, que eu falei aí que ele jamais quebrou um contrato dele, quando eu conversava com ele, eu falava, Dorival, eu sei que você nunca rompeu um contrato, eu sei que você tem dificuldade para dormir rompendo um contrato, só que está na hora de você ganhar título. Você precisa ganhar título. É isso, porque eu pensava isso. Pô, o cara nunca conquistou um título de expressão. O Flamengo precisa... Eu fiz o inferno na cabeça dele pra falar, vem, o time é bom, o elenco é bom, a estrutura é maravilhosa. Você vai se dar bem aqui. E foi isso, graças a Deus, até agora tá muito bem encaminhado as coisas, né? A gente aí, numa Libertadores, numa final, numa Libertadores da América, numa outra final de uma Copa do Brasil, que também é um título nacional importante, e na guerra aí do Campeonato Brasileiro, que eu falo de coração, eu acredito até o fim, eu acredito até a hora que a matemática fala, não dá mais, porque ninguém consegue mais alcançar o time que está na frente, entendeu? Então é isso aí, nação.
E esse trecho aí que a gente separou para vocês aí acompanhar, né, sobre o Marcos Braz. Marcos Braz, ele falou sobre vários assuntos, né, sobre a oferta do Fenerbahçe pelo Gabigol, e ele acabou deixando bem claro, né, que é uma oferta mentirosa da mídia turca. Falou sobre o Pedro na seleção, falou sobre as conversas do Jorge Jesus, que ele ainda tem, né, conversa de vez em quando com o Jorge Jesus. Falou sobre a renovação de Dorival Júnior, possivelmente, né. Falou também sobre agora, ele falou agora também sobre, antes de encerrar o conteúdo aí, né? De encerrar o conteúdo aí, falou sobre o último assunto que eu acabei esquecendo aí, né? Ele acabou falando aí. Mas é isso aí, galera. Mas é isso aí, nação. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí, né? Vai deixando aquele like aí para se inscrever. E deixa aquele like aí para ajudar o nosso canal aqui. Aqui você fica por dentro de todas as notícias sobre o Flamengo, beleza? Então é aquilo. Foi esclarecido pelo próprio dirigente do Flamengo, Marcos Braz, né? E essa oferta do Fenerbahçe pelo Gabigol acaba sendo uma oferta falaciosa, mentirosa e outros adjetivos aí. Beleza? Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. E conto com a sua presença aqui no canal e te espero nos próximos vídeos. Tamo junto e é isso aí, nação. Valeu!